Boa noite a todos. Elizabeth, oi. Oi, Jacira, oi. Ju, tudo bom? tudo Conseguimos, então. isso, Tudo bem, Lia? tudo Nossa, ótimo para ti. que bom. É uma ansiedade grande, porque eu não consigo assim, lidar muito bem ainda com a tecnologia, né? Então tem que ainda me adaptar um pouco. Seja É bem-vinda, Lia. normal. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui contigo. Fiquei muito honrada com o teu convite e estou muito ansiosa para a gente ter esse bate-papo aqui nesse momento. Muito bom. Então, eu vou fazer a apresentação. Bom, gente, para vocês que já estão aqui conosco, né, a Lia Bertuol, ela é terapeuta IOPT, depois eu vou falar o que significa IOPT. É a única Isso. brasileira nomeada na lista de terapeutas, recomendada pelo professor Franz Ruppert. Ela é formada em Direito, especialista em Direito Processual Civil, tem MBA em Gestão Organizacional, professora, né, inclusive a minha professora, muito querida, né, da IOPT, de pós-graduação, palestrante em temas relacionados à IOPT. E a IOPT, né, na tradução aqui para o nosso português, é Teoria Isso, e Terapia do Psicotrauma orientadas para a identidade, né? isso Então, mesmo. para quem não me conhece, que tem umas pessoas aqui também conhecidas tua, né, Lia? Eu sou a Deise Barros, né? Sou advogada também, facilitadora em constelação, né? Constelação familiar e organizacional. E agora, né, me formando aí também com a minha querida professora que está nos prestigiando hoje aqui para falar um pouco sobre a IOPT, né? O que é a IOPT, para a Isso. curiosidade de todos, né? Que tem muita gente que conhece a constelação sistêmica, mas não a constelação da IOPT. Então é Isso. isso, fique à vontade, Lia. Muito obrigada por aceitar o convite. Estou muito honrada de estar com você, viu? Que bom, eu também gostei muito desse teu convite. Obrigada. Bom, a gente falando um pouquinho sobre o que é essa constelação da identidade, né? É um trabalho que o professor Rupert até tem insistido para que se chame de encontro consigo próprio. Talvez até numa finalização, mas já faz uns 10 anos que ele está procurando esse nome e ele ainda não se definiu exatamente qual que é o nome que ele gostaria de dar para esse trabalho. Então, a gente pode olhar que em 94 ele acompanhava o Bert. Ele fazia constelações junto com o Bert. E esse trabalho ele foi olhando e acompanhando o Bert, mas como ele é psicólogo, professor na Universidade Católica de Munique, ele elegeu como o seu tema prioritário para trabalhos de conclusões e especializações que ele estava acompanhando, o trauma. E ele começou então a enxergar com outros olhos tudo o que acontecia nas constelações de Bert. Começou a perceber que vários traumas apareciam, mas que eles não eram o foco naquelas 3 leis sistêmicas que o Bert organizou para harmonizar o sistema, né? E isso foi chamando muito a atenção dele e ele seguiu estudando o trauma e essa teoria do apego do Bowlby, né? E percebeu que ali havia um trauma quando não existe esse vínculo seguro da criança com a mãe. Esse vínculo, né, Daisy, não é apenas o olhar da mãe, é um pouco mais do que isso. É um olhar com um desejo de compreender. Na verdade, a gente pode dizer que foi a nossa primeira movimentação de ressonância, quando nós tentávamos transmitir uma sensação e uma percepção para a mãe, sem termos as condições de falar alguma coisa, né? Então, as mães mais sensíveis, elas começavam a perceber o que o bebê estava sentindo, quais eram as necessidades dele, e aí já alcançava um pouco mais de roupa, ou uma comidinha, ou trocava a fraldinha.
e assim sucessivamente. E a ausência desse vínculo tão intenso, o Rupert captou que, além de ser uma marca que a pessoa leva para sempre, também é uma forma de trauma, porque ela sempre vai ansiar por alguém que complete esse papel, né? E aí ele foi seguindo no seu trabalho. Em 2009, ele começou a colocar dentro do campo uma pessoa para representar a intenção da pessoa que procurava ele. Uma pessoa só representava toda a sua intenção, né? Por exemplo, eu quero passar num concurso, que é uma coisa muito comum, né? Sim. Então uma pessoa entrava no campo e ela representava esse desejo. E aí ele começou a perceber que aquilo trazia uma ressonância maior com o demandante, maior do que aqueles movimentos muito amplos do sistema. Então ele começou a deixar de lado um pouquinho esse trabalho dos sistemas, que é o trabalho que é muito bem feito, que está sendo muito aproveitado agora pelo direito, né? Sim. Para olhar um pouquinho para essa pessoa, o interior dessa pessoa, quais são as coisas que movem ela, quais são as coisas que bloqueiam ela. E a partir disso, ele começou a chamar de constelação da intenção, e agora, como tu mesma falasse, nós trabalhamos a teoria toda voltada para identificar, ressaltar, incentivar, estimular essa identidade da pessoa. Eu estou muito apaixonada e então eu me empolgo quando vejo, vou falando. Mas é muito interessante, sabe? E aqui, sabe, falando para as pessoas que estão nos acompanhando agora que eu sempre estudei as constelações sistêmicas, né, de Bert Hellinger, e quando eu conheci justamente essa constelação da identidade, né, esse método IOPT, eu me identifiquei muito, muito mesmo, porque ali eu consegui encontrar explicação para muitas das minhas questões, né? E consegui explicação mesmo para algumas coisas que a vida inteira eu me perguntei, e muitas coisas que eu nem sabia que eu tinha, né? Eu vim a observar, né? Você até me disse, uma das aulas você citou alguma coisa que quando sai da caixinha porque está pronto, né? Quando percebe alguma coisa, é porque está pronto para sair da caixinha. Então as coisas vão vindo aos poucos, né, para a gente, né? A gente vai ampliando um pouco esse olhar, né, conforme vem o conhecimento. Tem uma pergunta aqui, como é a teoria da identidade? Aí, Lia, deixa a Lia então explicar como é essa teoria, né, da identidade. A teoria em si, ela é calcada em cima da ideia de que nós vamos desenvolvendo a nossa identidade ao longo da vida. Mas cada vez que nós precisamos nos adaptar com alguma situação que a gente chama de trauma, a gente desvia um pouquinho desse caminho. Porque o trauma, ele faz com que a gente queira agradar os pais, agradar a sociedade, agradar o professor. E aí a gente vai abrindo mão de si próprio para assumir esse papel que seria o de agradar. E aí a gente vai perdendo esse vínculo interno com quem a gente realmente deveria ser, não é, Daisy? E eu acho que isso é muito interessante que tu falou, porque eu também me percebi descobrindo muitas coisas a meu respeito e coisas a respeito da minha vida, que antes eu achava elas completamente afastadas, que ninguém ia conseguir responder, sabe? E agora eu vejo que utilizando essa sistemática de pensamento que a gente começa a desenvolver nesse curso que tu está fazendo, nesse básico, tu começa a compreender como que as coisas se estabelecem, o que é causa, o que é consequência, que às vezes a gente quer trabalhar com uma consequência, mas na verdade a gente está trabalhando com alguma coisa que precisaria olhar por baixo daquilo, né? Então a gente começa a compreender um pouco mais.
Sim, muito bem explicado, Lia. É, quando a gente fala em constelação da identidade, podemos dizer que é a mesma do trauma? Se é a mesma constelação do trauma, a gente só fala que é da identidade sendo a mesma, né? Que muita gente pergunta isso. É, porque na verdade, essa constelação, ela olha para os traumas, mas ela nunca foi chamada assim constelação de traumas. Na verdade, sim, nós vamos olhar para os traumas, né? E Uhum. vamos, digamos assim, integrá-los na nossa identidade. Porque tudo que a gente vive, né, Deise, as coisas mais feias e as coisas mais bonitas, elas fazem parte da nossa vida. Sim, Não tem como a gente botar fora, esquecer, né? Apertar um botão e deletar aquele pedaço. tudo faz parte, né, Lia? Tudo faz parte. A gente precisa só que isso seja integrado, por exemplo, se for alguma história dolorida, que ela seja uma referência que não nos traga mais todas aquelas emoções, todos aqueles efeitos, né, daquele momento original. Sim. Lia, deixa eu te perguntar uma coisa. O que muitas pessoas perguntam sobre qual é a diferença da constelação sistêmica, né, de Bert Hellinger, para essa constelação da identidade. Quais são Ah, as diferenças? isso eu acho muito legal. Acho muito legal essa pergunta, porque ela permite que a gente possa traçar um limite assim muito claro, né? Quando o Sim. Bert criou esse movimento sistêmico, ele queria harmonizar a pessoa e o sistema. Então a gente fala de família, de ancestrais, né? Em cada um desses círculos que a gente convive, né? Eu sempre brinco assim, eu vou conversar com as pessoas do salão de beleza, eu tenho um tipo de conversa, né? Eu vou conversar com o meu médico ou com uma equipe de médicos, eu vou ter outro tipo de conversa. Então, cada um desses sistemas onde eu faço parte, eu vou harmonizando a minha presença entre eles. Quando a gente vai Uhum. trabalhar com a constelação da identidade, a gente sai desse olhar de contexto e passa a olhar para o nosso interior. Então, a convivência com essas outras, digamos, partes externas, ela diminui de valor, ela não é tão valorizada. O que é valorizado é o eu com essas relações, mas como que eu me proponho a viver isso, né? Sem diminuir a minha vontade, sem me adequar exageradamente aos outros ambientes. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, as constelações sistêmicas, né, de Bert Hellinger, pode-se dizer que elas têm a ver aí com a ideia de outras gerações, né, da transgeracionalidade, e essa da identidade é com a nossa biografia, seria mais ou menos assim? Isso mesmo. Isso também não quer dizer que não existe um pontinho de toque, né? Onde Uhum. alguma coisa transgeracional não pode ser refletida em mim. Porque a gente não pode esquecer que uma mãe traumatizada vai trazer para o filho aquilo que ela tem para oferecer. O que ela tem para oferecer? Às vezes, emoções traumatizadas. E essa criança, então, vai copiar essas emoções como se fosse dela e vai vivenciar aquilo como se fosse experiência própria. Então, aí a gente sai um pouquinho de si e pega esse pouquinho de transgeracional. Mas ele é muito, digamos, é muito raso esse movimento Sim. com relação ao todo o contexto. A gente olha muito para a biografia, como tu bem falou, falasse muito bem. Então, Lia, pode-se dizer que um filho, ele herda os traumas da mãe, só da mãe ou do pai também? Ele herda assim da mãe, do pai, dependendo da quantidade de... Porque quando a gente. Eu preciso sempre voltar um pouco, sabe, Daisy? Me Sim. desculpe, mas eu faço um pouco Não, de contexto. melhor. Quando a gente está como aquela sementinha colocada no útero da mãe, a gente está vivendo como se fosse marinando em todos aqueles hormônios da mãe, né?
Então, se a mãe sofre um susto porque ela vê um gatinho numa hora e aquilo causa nela um impacto, né? O bebê também vai sofrer aquele impacto daquela adrenalina que ela vai ter naquele momento, né? Então, isso tudo vai gerar crianças mais resistentes à adaptação de situações novas ou crianças menos resistentes. A partir desse estímulo de hormônios muito estressores, né? Então, se houver a presença de muitos hormônios, imagina uma mãe que tem dificuldade para colocar comida na mesa, que tem dificuldade com morar numa casa muito cheia, porque ela só tem um pedacinho para ela morar. Essa mãe vai ter um estresse que vai fazer com que essa criança já nasça com dificuldade de adaptação às situações novas. Então, aí a gente pode ver assim, o potencial dessa criança para ter mais dificuldades e herdar traumas da mãe e também do pai. Se ela Sim. tiver um ambiente com mais proteção, ela talvez não fique como resultado tão sensível e, portanto, tão traumatizada. Então, o trauma, eu já vi que tem uma perguntinha aqui. O que é O o que é o trauma, trauma? né? É, O que é o trauma? Nós justamente. estudamos isso faz umas 2 aulas no nosso curso, né? O trauma é um evento externo, né? Então, por exemplo, ontem teve um temporal horrível aqui em Porto Isso. Alegre, né? Que foi bem assustador, várias pessoas perderam os telhados das casas. Então, esse trauma pode gerar em mim essa necessidade de adaptação. Se eu consigo me adaptar, eu vou ter um estresse, mas não vou ter um trauma. Depois eu vou ficar chateada, vou chorar, vou procurar ajuda, mas eu vou conseguir dar conta desse estresse. Se eu não conseguir, se eu ficar paralisada, se eu não conseguir reagir, se eu ficar muito deprimida, então isso já será um trauma. E aí, nesse momento, nós temos essa cristalização, porque o trauma é uma paralisação fisiológica, eu posso congelar, um congelamento emocional, não sinto mais nada, fico ali parada, né? E essa dissociação. Às vezes eu tô ali, mas a minha cabecinha tá lá longe, né? Fingindo que nada disso está acontecendo para eu conseguir sobreviver. Eu acho que são questões que a gente vive no dia a dia, né, Daisy? Todo mundo tem traumas, então, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem, exatamente. Tá. É, dentro desse nosso pensamento aqui, desse bate-papo, Lia, o que poderia dizer que é o eu, né? Porque aqui a gente colocou encontros consigo mesmo, né? Nós colocamos a constelação da identidade, encontros consigo mesmo. E aí, o que seria esse eu, né? Para as pessoas entenderem um pouco. É tudo que se refere a mim mesmo, né? Então, um eu saudável, ele é formado de uma vontade própria, né? Ele é formado também de um amor que não é um amor que seja, que é um amor responsável, né? Que ele não agride as outras pessoas, ele é empático. E esse amor tem que ser um amor por mim mesmo. Então, tudo aquilo que se referir a mim mesmo está em harmonia. Eu vou me encontrar contigo e nós duas resolvemos almoçar juntas. E tu come um enorme churrasco maravilhoso e eu te digo, hoje eu vou comer salada. Mas eu não fico mal com isso. Eu assumo essa minha posição desse dia e tu fica bem também, porque tu come o teu churrasco e nós seguimos conversando, né? Então, essas que são as questões do eu, assim, ele está pleno, satisfazendo as suas necessidades, né? Conjugando com o outro, mas sem se diminuir. A gente estuda, né? Você explica nas aulas que a psique ela se divide, né? Quando ocorre o trauma, né? Ela se divide em 3 partes, né, Lia? Isto. Uhum.
A E, psique, quando sofre a gente inicia, digamos, a trajetória com um eu inteiro, né? E uhum, aí, quando esse estresse fica num nível muito, muito elevado, que eu não consigo dar conta de resolver, é como se fosse um tecido, ela rasga, e aí nós teríamos, então, três partes. O eu saudável, que graças a Deus todo mundo tem, não é? Esse eu traumatizado, que veio à tona em função desse momento, e uma estratégia de sobrevivência, que é uma partezinha que nos protege naquele momento para que a gente não entre em colapso. As pessoas às vezes acham que elas podem pegar as estratégias de sobrevivência e botar pela janela, sabe? uhum. Mas não é isso, ela é muito adequada naquele momento. Ela é muito adequada para a pessoa não enlouquecer, para a pessoa seguir com a sua existência, mas depois talvez ela precise ser adaptada, né? Adaptada para que ela não fique um comportamento rígido, inadequado. E aí eu fico me perguntando, sabe, Daisy, como que é para ti, que já trabalha com essas questões mais contextuais, mais de harmonização de partes, né? Como que tu vê esse teu conhecimento novo? Aonde que ele se encaixa nesse teu movimento? Eu acho muito interessante saber disso. Eu sempre tenho curiosidade de conhecer essa parte das pessoas que fazem o curso. Então, Lia, com o aprendizado que eu tive aí das constelações sistêmicas, né, a gente utiliza muito na conciliação e mediação, né? Então, ajuda demais. Inclusive, você já sabe, o judiciário está utilizando essa da IOPT ainda não, mas a sistêmica, sim. A gente utiliza essa constelação na resolução de conflitos, né? Eu ainda fico muito assim ansiosa para começar a usar a IOPT, porque eu acho que tem assim um ganho muito grande para as partes, né? Na medida em que você consegue ali solucionar o conflito quase que de uma vez por todas, né? Com essa constelação, com a sistêmica, a gente consegue, porque você vai buscar na raiz, né? Ali onde está o encontro com os pais, essas questões sistêmicas todas a gente consegue deixar claro para a pessoa durante as sessões que são feitas, né, de constelação, que depois da constelação é feito a conciliação em si mesmo, né? Então, isso traz um resultado muito positivo e deixa a gente muito satisfeito, porque você percebe que as pessoas conseguem se olhar, né, ali naquele momento. E a minha curiosidade no momento ainda está sendo, a minha ansiedade, é como que a gente vai aplicar a IOPT ainda nos processos. Ainda fizeram uma pergunta aqui, agora há pouco a Dani fez a pergunta, né? Como aplicar no processo contencioso, né? A gente ainda não está utilizando a IOPT, né? A gente usa ainda a sistêmica, né? Na resolução de conflitos, para esclarecer um pouco a dúvida dela e também já conseguindo aí, talvez, te esclarecer o que você me perguntou. Então, para mim, ainda estou bem no início, sabe? Caminhando, e a gente teve essa pandemia que tudo foi interrompido. Eu já ia começar, né, a fazer assim algumas experiências, né? Mas ainda não se faz a constelação com os bonecos, né? Com a IOPT. Faz com as âncoras que você comentou, né? Mas com os bonecos a gente não faz ainda, né? Eu não trabalho com os bonecos, eu trabalho só com as âncoras. Qual que é a dificuldade agora, nesse momento, né? A IOPT, ela pretende que a outra parte seja muito autônoma. Então, a experiência que eu vi de uma colega portuguesa fazendo essa constelação, ela, terapeuta, colocava os bonecos e tirava os bonequinhos de dentro, digamos, da caixinha, né? E aí, o que que acontece? Eu penso que, claro, ela diz, Ali, eu estou fazendo uma ressonância pela pessoa, não é que eu esteja fazendo pela pessoa, mas eu estou fazendo uma ressonância por ela, sabe?
Mas eu vejo ali que ainda a gente precisa avançar um pouco mais, porque eu gosto quando o cliente fica com muita autonomia. O Sim. cliente diz quando ele quer parar, o quanto ele quer explorar aquela situação que ele está vivenciando ali, porque eu acho que isso é que dá esse embasamento de ser quem eu sou, né? Me autodeterminar. Sim. E aí, na questão do direito, ainda me parece, nesse momento, que nas intervenções em que o advogado ou o mediador fica diante de si mesmo para saber, agora eu vou por aqui ou eu vou por ali. Porque eu acho que a IOPT, ela, de uma certa forma, ela vai tirando esses véus dessas dúvidas. Não sei se tu concorda comigo. Sim, concordo, sim. Eu vejo por aí também, vai tirando mesmo. Eu inclusive, estou tirando muitos véus meus. Isso. Então, tirando os véus para a gente não ficar falando uma linguagem metafórica que as pessoas não nos entendam, é porque eu acho que tudo fica muito mais claro com isso. Isso não significa que a gente possa usar para todos os conflitos a IoT, Uhum. né? Mas quando tu vai te posicionar na frente das partes, eu acho que fica muito mais transparente para ti o que está acontecendo ali. E mesmo tu usando uma constelação sistêmica para fazer esse acordo, essa harmonização, tu tendo mais clareza, tu já tem essa vantagem, né? De ter mais clareza para conseguir descobrir qual que é a ferramenta que se adequa mais naquele momento para aquela circunstância. Isso não quer dizer que quando tu recebe o teu cliente lá no teu escritório, tu não possa conversar com ele, e isso eu acho maravilhoso, porque nem tudo é constelação, Não né? mesmo. Na constelação sistêmica também é assim. Tu pode conduzir uma conversa que faça com que a pessoa se dê conta, que ela perceba outros movimentos e ela consiga ela mesma chegar à conclusão que aquilo ali é uma ideia que a mãe dela queria que ela casasse com aquele senhor porque ele era rico, né? E agora ela quer se separar, mas se sente meio esquisita, ela acha que ela tem o direito de ganhar um monte de dinheiro, e aí ela mesma se dá conta, mas esse era um desejo que não era meu, era um desejo da minha mãe. Então ela já vai perceber dentro dela alguma coisa. Mas isso é essa movimentação da conversa, né? Que eu acho muito necessária, muito útil, e acho que a IOPT ela se encaixa perfeitamente nesse momento, inicialmente, assim. Eu vejo muito claro isso, com bastante facilidade. Certo, muito bom, muito bem explicado, viu, Lia? Bom, minha Lia é minha professora, né, gente? Eu fico toda ansiosa, né? Eu fico toda nervosa falando com a minha professora. Vai me Não, perguntar as coisas, não aprendeu direito, aí fica feia a não, coisa. não. Eu acho muito legal que tu tenha toda essa visão e experiência, que eu valorizo muito a experiência, né? Para a gente poder fazer as trocas. Eu estudei bastante e estimulo muito que as pessoas peguem livros e tal, mas a gente precisa assistir muitas constelações para a gente compreender o que acontece, né? Então, esse é um caminho que tu está começando, eu já tenho um pouco mais. Mas o teu caminho eu não tenho, então tá ótimo. Vamos trocando experiências, né? Exatamente. Lia, me perguntaram, acho que foi ontem, sobre se uma pessoa traumatizada ela tem dificuldade de estabelecer vínculos nos relacionamentos. Perfeita pergunta, maravilhosa. Sim, essa é uma das características da pessoa com trauma. Ela tem muita dificuldade de fazer relacionamentos saudáveis. Quais são os relacionamentos saudáveis? Aquele em que eu estou bem e tu também estás bem, né? Quando a gente pensa assim, por que tem tantas pessoas que se casam e depois elas enfrentam questões de violência dentro de casa e essa coisa toda, né?
Pode ser, a gente não tem certeza, mas pode ser que essas pessoas tenham aprendido a olhar o amor junto com a dor. E aí eu sempre digo assim, quem aprendeu a olhar o bolo com aquelas fatias, né, branco, preto, branco, negrinho, pão de ló, acha que sempre o amor é assim. O amor vem misturado com uma surra, porque já viu que acontecia isso com a mãe, com o pai, e essa pessoa vai crescendo com esse viés totalmente traumatizado. E ela vai reproduzir isso a vida inteira. Então, isso é muito interessante, porque as relações é um dos primeiros pontos que a gente nota aonde existe um trauma naquela pessoa. E uma pessoa traumatizada, existem algumas evidências que o terapeuta bate o olho, ele percebe, né? A gente estuda isso bastante, mas assim, normalmente, as pessoas que estão nos ouvindo, só para matar um pouco a curiosidade, porque as pessoas têm, né? Qual seria um sintoma de que a pessoa tenha trauma? Alguns, né? Alguns sintomas de que ela tenha Isso. traumas. A gente até deu uma olhadinha nisso segunda-feira, né? Sim. São três os sintomas. Primeiro dele, a pessoa não lembra da sua vida. Ah, como é que foi a sua infância? Foi uma infância feliz? Não me lembro de nada. Isso já fica uma pulguinha atrás da orelha. Por que que esse inconsciente capturou todas essas lembranças, né? Num segundo momento, a pessoa pode ter esses comportamentos rígidos que a gente já falou um pouquinho antes, em que ela tem reações inadequadas, né? Vai conversar com o porteiro do prédio e ele diz para a pessoa, só vai faltar água amanhã. Mas como? Que horror, vai faltar água amanhã. Não, tem alguma coisa que não está bem. Parece que ela adotou uma postura de um outro momento que alguém falou alguma coisa para ela e que não deu muito certo, né? E numa terceira situação, o trauma também aparece nesses relacionamentos que eles não ficam homogeneizados. A pessoa sempre tenta fazer coisas e não consegue, tem um projeto, a coisa não anda. Então a gente nota que ela está ali abafada, apertada, né? Nesses envolvimentos traumáticos. É muito fácil da gente perceber isso numa conversa, rapidamente a gente já nota. Eu lembro, Lia, que você comentou numa das nossas aulas que a pessoa que tem o trauma é como se ela estivesse segurando a porta, né, do barraco para não entrar a enxurrada. Ela está ali, ela está segurando, então ela está ocupada com aquilo e ela acaba que as outras coisas não têm importância. Ela está aprisionada, como se estivesse numa cápsula mesmo, né? Ela fica completamente ocupada em segurar aquela porta, né? Imagina que veio aquela avalanche e ela passa o dia inteiro segurando a porta para não entrar aquele desmoronamento na casa dela. Então ela não consegue fazer mais nada. Então são aquelas pessoas que têm inteligência, têm Sim. capacidades, às vezes tem estudo, às vezes tem tudo, e a gente não consegue entender por que a pessoa não sai daquele beabá, 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 porque ela está ali dentro daquelas emoções do trauma, não consegue sair dessa cápsula que às vezes é meio cápsula do tempo, né? Fica o tempo ali, o tempo todo, ela fica reagindo como se aquilo fosse sempre existente na vida dela. Imagina assim que daqui uns 10 anos ela troca de casa, não tem mais morro perto da casa dela, mas ela segue ali na mesma atitude, né? Como se tivesse uma situação para se proteger. Isso é muito interessante. E a gente fica até triste, né, Lia? Porque não tem como escapar. Todos nós temos traumas, então a gente de repente escuta isso e fala, nossa, mas que situação. Uma coisa que pode causar trauma em uma pessoa, na outra não faz nem nada, E, né? exatamente. Isso eu acho muito bom, sabe? Não é uma coisa que eu chamo assim de achatada, né? Ah, então, por exemplo, agora, muitas emoções eclodem nessa pandemia, né, Daisy? Sim.
o uso da máscara. Às vezes eu saio e vejo crianças bem pequenininhas com a máscara e elas permitem que os pais coloquem a máscara nelas. Eu até digo, nossa, como é que conseguiram ela tão pequenininha? Aí eles dizem, ah, foi um trabalhão, mas eles conseguiram aqui dar a volta, né? Isso, isso ativa em nós todos esses sentimentos de medo de morrer, né? Esses sentimentos de medo de ficar isolado, de não ter pessoas com quem tu possa interagir. Enfim, é o medo da morte mesmo que ativa, né? Então, eu acho que esse tem sido um dos maiores testes da nossa sanidade mental. Às vezes eu recebo telefonemas de ex-alunos ou pessoas que querem fazer as constelações online, que elas me dizem, eu não aguento mais, eu preciso resolver esse problema, sabe? E aí tu precisa colocar a pessoa em perspectiva, tá? Mas tem algum problema na tua casa? Tu tá com alguma dificuldade financeira, né? E aí vão crescendo as perguntas para a pessoa se perceber nesse momento atual. Não, meu marido continua trabalhando, ele recebe bem, a minha casa é segura. Bom, então esse é um sentimento que vem de uma experiência anterior. Não combina com a tua realidade, né? Tu tem que fazer essa costura, né? O que tu tá passando agora que seja real essa tua dificuldade. E aí a pessoa começa a voltar pro seu eu, né? Pro seu eu saudável. E tem vários tipos de traumas, né? Tem trauma do amor, né? Trauma da identidade, tem alguns aí que a gente está começando, está estudando bastante coisa, estou muito curiosa para ver. Nossa, estou muito curiosa, Lia, assim, terminando esse curso, todos que tu fizeres eu vou querer fazer, porque, nossa, é muito interessante. E as pessoas que estão nos assistindo, eu quero dizer justamente dessa beleza que é essa teoria, né, a IOPT e a Lia, fantástica, sabe, gente? Quem está me ouvindo, muito excelente professora, muito dedicada e assim explica de uma forma que você não tem como não entender. Eu fico assim chocada com as declarações dela nas aulas, porque eu falo, gente, eu nunca tinha pensado nisso, meu Deus, eu tenho isso também. Todo mundo se identifica, né? É fantástico, é um conhecimento assim que quem puder tem que fazer esse curso para entender. E aí depois você fala um pouco do seu curso, tá? Se puder, para as pessoas. Como é libertador, né, Deise? Como é libertador a gente começar a conhecer os movimentos, compreender, por exemplo, a depressão é uma consequência, né? O pânico é uma consequência, nada disso, a obesidade é uma consequência, a gente ter auto-boicotes é uma consequência. Nada disso pode ser tratado em si próprio, né? Porque a gente tem que olhar o que causou tudo isso. Quando tu começa a perceber isso, é bastante libertador mesmo. Bastante É um autoconhecimento que não tem preço, sabe? A gente só tem como progredir na vida, eu vejo assim, como avançar quando você vai se autoconhecendo. Por meio dessa técnica, né, dessa teoria IOPT, a gente se conhece muito. Cada vez, escutando as tuas aulas, eu fico assim, que não preciso nem fazer terapia, sabe? Muitas questões me vêm, já me esclarece, eu falo, nossa, então já saí de uma caixinha, porque são várias, né? A gente está aprisionado em várias caixinhas. Aí você vai saindo, cada dia tô saindo de uma hoje, eu vou ficando feliz, né? Lia, amada, as pessoas estão perguntando, as pessoas perguntam muito como que como se faz, qual é a prática, como é a prática da IOPT, né? Porque a gente tem aí a constelação sistêmica que a gente faz com representantes, pessoas, né? Ou com os bonecos, ou também com as âncoras de chão, de mesa. E como é que se faz, né? Como é a prática da IOPT? Esse trabalho se usa com a ressonância, né? A ressonância, ela traz mais conteúdo para a gente. A gente pode fazer uma entrevista com a pessoa e descobrir quais os micro detalhes daquilo que ela está percebendo para a gente conseguir identificar o que ela está representando ali para nós, né?
Mas o trabalho individual também é bastante benéfico, desde que a pessoa tenha um pouquinho de mobilidade no sentir, sabe, Daisy? Às vezes me deparo com pessoas que usaram como estratégia de sobrevivência um não sentir. E aí, um pouquinho de rigidez, assim. Elas vão representar, por exemplo, imagina que tu estás num dia em que tu ganha um processo muito difícil, que tu fez todo um trabalho para chegar nesse momento. A hora que tu tiver essa notícia, nossa, né? Vai dar uma emoção, tu vai ter as tuas costas retas, o teu pescoço vai ficar alto, né? Os teus pés vão ficar quentes, tu vai ficar cheia de neuropercepção, de coisas que compõem esse movimento de tu estar bem emocionada, né? Por outro lado, por exemplo, tu bate o carro, teu seguro tu não pagou, teu marido não atende o telefone, tá chovendo, tu tá de sapato de salto, vem uma baita de uma enxurrada d'água. Ai, vai te dando aquela coisa. Então, são dois movimentos que te trazem várias percepções para fazer o conjunto desse estar bem e esse conjunto de não estar bem, né? Sim. E aí, quando a gente tem essa gama de pequenas percepções assim muito claras, é muito fácil de trabalhar. E daí tu já vai identificando os pontos, né? Para fazer dar aquela olhada para ver o que é trauma, o que não é, qual a parte saudável daquela pessoa que tem que ser valorizada, porque é sempre como eu digo na aula, né? Se a gente tira a bengala da velhinha, ela não consegue caminhar. Com certeza. Vai ficar difícil, viu? Então, antes de tirar a bengala da velhinha, a gente tem que fazer ela ficar com as pernas fortes para ela andar sozinha. E aí a gente pode pensar em tirar essa bengala. A gente não pode tirar essa bengala antes que ela tenha condições de andar, né? Isso é uma coisa fundamental. Esse eu saudável tem que estar bem presente. Porque na constelação da identidade aparece ali a parte saudável, né? O eu saudável, o eu traumatizado, né? A parte traumatizada e sobrevivente, que é a estratégia de sobrevivência. Todas elas aparecem na constelação que está sendo feita agora com 3 palavras, né, Lia? Mas às vezes a pessoa não tem eu saudável. Sim. Às vezes as partes elas ficam flutuando entre o trauma e a sobrevivência e não aparece o eu saudável. E aí tu tem que fazer um trabalho adicional para que a pessoa tenha estrutura, porque é muito interessante, sabe, Daisy? Se tu mostrar para a pessoa alguma questão que ela não vai conseguir enfrentar, vai ser muito forte para ela, ela não vai conseguir enfrentar. Então, tu não pode fazer o papel de romper esse tecido mais uma vez, né? Já que ela não conseguiu ver antes porque não tinha condições. Então, tu precisa daí pegar ela na mão e dar os passinhos para que ela primeiro tenha o eu saudável mais disponível, para depois poder olhar para os traumas. Senão, não funciona. Bem aquilo que você falou, né? Até anotei no dia da aula, você falou, as coisas que já estão sendo processadas é porque foram percebidas, então já podem sair da caixinha. Isso, Tem que ir exatamente. devagar. Porque Sim. se a pessoa não percebe, é porque existe esse mecanismo. A gente tem esse mecanismo de proteção, isso é maravilhoso. E ele não deixa tu passar do limite. Teu limite é até ali. Numa outra constelação, tu vai enxergar uns metros mais adiante. Ótimo. Numa outra constelação, mais adiante. Mas aí, enquanto isso, dentro de ti, esse teu eu vai ficando mais forte, rígido, resistente para tu poder enfrentar. Isso é muito interessante, porque às vezes, sabe, Daisy, não é só tu estudar no livro. Isso é uma coisa muito complexa, porque é trauma.
Não adianta só tu pegar eu posso te dar uma lista de 20 livros, tu vai estudar tudo aquilo, tu vai compreender muito. Mas depois tu tem que ter a paciência de fazer aquele bordado da constelação, né? Que é muito sutil. Se tu também não tá no teu equilíbrio, se tu não tem um eu saudável, pode traumatizar a pessoa ali, né? Fazendo com que ela veja coisas que ela não está preparada, acelerando ela, ou de alguma maneira intervindo no processo dela. A gente tem que ter bastante cuidado sobre isso. Muita cautela, né? Muito. Uhum. E a pessoa, você sempre fala nas aulas que a pessoa traumatizada, ela não vive, né? Ela sobrevive. E aí a E gente fica pensando, que sofrimento, né, Lia? Porque às vezes a pessoa nem imagina que ela tenha tantos traumas, ou que tem algum trauma ali que impede ela, né, de ter alegria, de ser feliz, fica segurando a porta, né? Como a gente usou aí a metáfora, né? A vida inteira. Então, é por isso que é tão importante esse autoconhecimento, esse estudo. As pessoas precisam disso. Eu vejo que eu caminhei muito na minha vida quando eu comecei a ir buscar o conhecimento, sabe? Todos os dias a gente tem que buscar um pouco de conhecimento, sabe? Isso é importante que as pessoas compreendam, né? uhum. E como isso é chocante, né? Saber que às vezes tu acorda de manhã e não tem vontade de sair da cama, daí tu fica pensando que é uma coisa normal. Não, a tua vida é assim, em cinza, sem cor, sem alegria, né? Porque todas as vezes que tu integra um pedacinho de trauma, tu libera a tua psique para ela viver coisas novas, para ela ser curiosa, ser saudável, ter novas experiências, né? Quando tu enfrenta riscos calculados, são coisas que te levam para cima, né? Quando tu fica sempre ali te segurando, realmente, e muitas pessoas sobrevivem e não estão vivendo. Isso é bem verdadeiro. Pois Uhum. bem. Estamos já chegando no fim do nosso tempo, né? Porque aqui pelo Instagram ele corta sem reza nem É aviso prévio. impiedade. Nem exatamente. Então, Liazinha amada, fale para as pessoas do teu site, né, das tuas redes sociais, para as pessoas acessarem, com certeza muita gente está muito curioso aí para conhecer o teu curso. Certo. Quero agradecer a todas as minhas queridas amigas que estão sempre comigo, Eliana, Leide, Mônica, estão sempre me acompanhando, elas são companheiras de sempre. E quero dizer que eu vou remodelar o meu curso, mas eu acho que em agosto eu vou abrir uma turma nova. E esse curso ele tem um tripé inicial de 3 matérias e ele tem um tripé conceitual também. Primeiro, o saber, o ser, por isso que eu estimulo as pessoas a fazerem constelações para se desenvolverem, como tu mesma está falando, se conhecer, né? E depois o saber fazer. Então, são 3 movimentos que embasam esse curso. E aí nós temos primeira camada, as 3 matérias que estão mais estruturantes, que é a psique, a identidade e o psicotrauma. Depois disso, a gente começa a olhar traumas, traumas, traumas. Trauma do amor, trauma da identidade, trauma precoce, trauma que geram problemas de saúde e assim sucessivamente. Então, é mais ou menos assim que se estrutura. Os meus trabalhos, eu tenho uma página, Lia Bertuol, e eu tenho também o meu YouTube, que tem alguns videozinhos, a nossa live vai ficar lá também, para as pessoas ouvirem tudo isso que a gente conversou, que foi muito bom. E também fico aguardando qualquer comunicação no meu Facebook também. Eu faço essa comunicação com as pessoas com qualquer um desses meios. Mas quero te agradecer muito o teu carinho, a tua gentileza de me convidar para fazer esse bate-papo contigo hoje, que foi muito legal, Deise.
Eu aqui fiquei muito feliz e honrada de você ter me atendido o pedido, né, da gente fazer essa live, ter aceito. Fiquei muito feliz mesmo, professora. E tenho um carinho imenso, né, por ti, pelas aulas. E eu falo muito do teu curso para as pessoas e essa é uma grande oportunidade das pessoas te conhecerem. Muito bom. Te agradeço imensamente ter aceito, viu? E eu quero saber, eu quero que tu vá me contando como que tu vai incorporando tudo isso na tua rotina lá com o teu trabalho. Isso é uma curiosidade muito grande que eu tenho. Sim. Quero que tu me conte isso. E a gente pode fazer outras lives também, né? Com certeza, Com porque aí a gente certeza. vai contando para as pessoas, né? Como está sendo tudo isso, essa experiência, né? Ai, Essas descobertas todas, não é? sim, sim. Bom, eu quero então agradecer aqui, né, as pessoas também que sempre nos acompanham, né, a Tânia, a Daniela, a Maria Vasco, a Margarete, a Verônica, a Filomena, Leandro, Jacira, a Jurema, a Elaine, a Dilce, a Ângela, a Thelma, e quem mais outras Nossa, pessoas que estão com a gente aqui, né, eu quero agradecer muito, né, aqui o tempo que ficaram com a gente, essa curiosidade que tiveram de escutar a gente. Muito isso. obrigada a todos, tá? E como a Lia, também tenho aí as redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, tem também o meu canal no YouTube, né? Como Deise Barros. E eu peço sempre, sabe, Lia, para as pessoas se inscreverem lá, né? No nosso canal. Isso é importante que elas façam a inscrição para elas receberem os novos vídeos, né? E coloque lá um joinha também. Isso aí é muito bacana. E também passem os vídeos para outras pessoas que elas achem que seja necessário, que as pessoas precisem desses vídeos, né? Então é isso, Isso, minha amada. Muito obrigada, Lia. Muito obrigada a você e a todos que estiveram com a gente aqui. isso. Muito obrigada, Deise, e a todos também. Um beijo a Até a nossa todos. Boa próxima. noite. Até a Até amanhã, próxima. né? Até amanhã. Tchauzinho. Tchau, tchau. Beijo, beijo.